Olá moçada, tudo bem? Couto na área, Biologia 2C. Nós vamos trabalhar hoje exclusivamente com a Biologia C, tá bom? Então nós vamos pegar aqui a aula 7, vamos terminar aquele nosso assunto sobre protozoários e em seguida a gente vai falar bem rapidinho ali sobre o assunto dos poríferos, ok? Pessoal, para a gente entrar no clima, vamos dar uma olhadinha no que a gente viu na aula passada. Então, na nossa aula anterior, nós começamos a falar do reino protista e nós mostramos aqui que ele possui 3 filos. O primeiro filo, o Sarcomastigófora, ele tem a presença de 2 subfilos, né? O Sarcodina, representado pelos integrantes com deslocamento por pseudópodes, como as amebas, e depois você tem o subfilo Mastigófora, que é o pessoalzinho que usa flagelo, que nós vamos trabalhar hoje. O outro filo é o Apicomplexa, que é o grupinho de protozoários que não tem estrutura de locomoção. E o último é o filo dos cilióforas, né? O nome já está dizendo, são aquelas células que apresentam cílios para se deslocar, ok? Então, dando uma olhadinha aqui agora no subfilo Mastigófora. Esse pessoal que apresenta esse flagelo aqui, conforme você pode ver, para se deslocar, né? Esse flagelo, ele é bem importante nesse processo, que ele serve às vezes até para captura de alimentos. Bem, o que a gente pode falar? Primeiramente, pessoal, para falar sobre esse grupo, a gente vai ter que falar de doença de Chagas, né? A doença de Chagas, ela é muito comum ali na área nordeste, tá? Na região nordeste aqui do nosso Brasil. Quem causa essa doença é esse protozoário aqui super simpático chamado de Trypanosoma cruzi. E o vetor, o cara que transporta ele, é o famoso barbeiro ou chupança. Então, como que isso aí funciona? A pessoa que tem o mal de Chagas, ela pode apresentar alguns sintomas. Então, cardiopatias, doenças ligadas ao coração, com inchaço, etc. Megaesôfago, então o esôfago apresenta uma dilatação. O megacolo, que é este inchaço aqui na porção final. O megaduodeno, pessoal, duodeno é a primeira porção do intestino ali, ó. Você pode ver que ela apresenta um grande inchaço. Encefalite, aquelas famosas dores de cabeça. O chagoma, que é um inchaço no local da picada do barbeiro. E a hepatoesplenomegalia, olha só, é o inchaço tanto do fígado quanto do baço, beleza? Então, o que acontece? O que tem nessa doença? O que é o mal de Chagas? Como que ele acontece? É assim, o barbeiro, quando ele pica uma pessoa, ele recebe geralmente o nome de barbeiro, pessoal, porque ele pica o rosto das pessoas quando estão dormindo, que geralmente é a parte descoberta. Quando esse animalzinho ele pica uma pessoa, ele defeca ao lado da picada. Então, o que vai acontecer? Essas fezes possuem o Trypanosoma cruzi numa forma chamada de tripomastigota. Estas formas, quando caem na corrente sanguínea, elas se transformam em amastigotas. Sendo assim, elas vão para dentro das células e começam a se dividir de uma maneira sexuada. Sendo assim, elas vão invadindo novas células em regiões diferentes, entrando em órgãos, etc. E essa multiplicação faz com que elas sejam liberadas novamente na corrente sanguínea. Então, sendo assim, uma vez que elas ficam em contato com a corrente sanguínea já na forma de tripomastigotas, porque elas voltaram a se transformar, o inseto, o nosso barbeiro, ele vai picar a pessoa e leva consigo o tripanossoma. O tripanossoma, mais uma vez, se transforma em epimastigota, se multiplica e quando vai picar uma pessoa, através das suas fezes, volta a transmitir. Então o ciclo é basicamente o quê? As fezes saem com os tripomastigotas, que estavam no intestino do animal, entrando no corpo da pessoa, se transformam em amastigotas. Sendo amastigotas, elas vão se multiplicar dentro das células, em seguida voltam a se transformar novamente, caindo na corrente sanguínea e daí volta o ciclo lá para o inseto, ok? Qual que é a profilaxia? Como que eu vou combater isso aí? Galera, primeiramente, você tem que substituir casas de pau a pique. Casas de pau a pique são aquelas casas mais simples, feitas apenas com madeira e barro. Elas são o local perfeito para o barbeiro morar. Nesse caso, você pode substituir essas casas
usar inseticidas, etc. Testes sanguíneos, uma vez que esse protozoário está na corrente sanguínea, ele pode ser transmitido, né, por transfusões. Então, os testes, e atualmente nós temos uma vacina em teste para ele, tá bom? Dando uma olhada no exercício aqui, só para a gente ver como que isso aí aparece. A respeito da doença de Chagas, assinale a alternativa correta. Letra A. É causada pela picada do barbeiro que inocula as fezes contendo os parasitas sob a pele do hospedeiro? Então, ele pica e inocula as fezes? Não, pessoal. As fezes entram em contato com a picada quando a pessoa se coça, tá? Letra A está falsa. B. Os parasitas da doença são vermes pertencentes ao filo Nematoda? Eles não são vermes, eles são protozoários. C. O principal sintoma da doença é a insuficiência cardíaca decorrendo da atrofia do miocárdio do coração? Bem pelo contrário, galera. Ocorre um grande inchaço, um grande tamanho, né? Letra C, falsa. D. Não há vacina eficiente para preveni-la. E a erradicação dos insetos é a melhor forma de combatê-la. Sim, nós não temos uma vacina eficiente, então a melhor maneira de conter isso aí é atacando diretamente os insetos. Então, letra D é o que a gente precisa. E só para tirar o peso da consciência, a letra E. O seu tratamento é feito por meio da administração de antibióticos potentes? Não, galera, antibiótico não vai combater esse protozoário, ok? 7.9, ficamos com a D. 7.13. Mais de 100 anos após a descoberta da doença de Chagas, pelo pesquisador Carlos Chagas, esta doença ainda é considerada um sério problema de saúde pública que afeta milhões de pessoas na América Latina. No Brasil, segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz, esta doença é a quarta causa de morte entre as doenças infectoparasitárias. Com relação à doença de Chagas, é incorreto afirmar. Incorreto, ele quer a mentira aí, galera. Bem, a doença de Chagas é causada pelo Trypanosoma cruzi, um protozoário flagelado. Sim. A forma infectante do Trypanosoma cruzi está presente nas fezes do barbeiro. Sim, quando o barbeiro defeca, essas formas já caem na corrente sanguínea. O barbeiro é o vetor da doença de Chagas? É ele que carrega? Sim. O barbeiro se contamina com o parasita ao picar animais silvestres considerados reservatórios naturais do protozoário. Sim, o barbeiro pode contrair esse parasita picando outros animais. Sim, é possível. Letra E. A doença não é transmitida através de transfusões de sangue ou ingestão de alimentos contaminados com Trypanosoma cruzi. Pessoal, mentira. Nós podemos contrair essa doença, sim, através de transfusões e até mesmo alimentos. Se os alimentos tiverem o Trypanosoma cruzi ali em atividade, é possível contrair, sim. Então, 7.13, ficamos com a letra E. Próxima doencinha, mais simples agora, leishmaniose ou úlcera de Bauru. Pessoal, essa doença ela é causada com exclusividade pela fêmea do mosquitinho aqui, que é o mosquito palha. Então, o que acontece? Quando esta fêmea pica uma pessoa, ela manda lá para dentro, pelas suas glândulas salivares, né, as leishmanias. O que isso aqui vai causar na pessoa? Quando entra em contato com a pessoa, ela vai causar ulcerações, vai causar feridas na pele, tá? Alguns animais também servem como reservatório nesse caso da leishmaniose. Então, como que a gente faz para combater? O tratamento tem que ser eficiente no princípio já da doença, tá? Eliminar os criadouros do mosquito principalmente. Então, nesse caso, telas mosquiteiros, inseticidas, etc. Tudo para afastá-lo, ok? Uma dica aqui, ó. No ciclo da doença, número 1. Os insetos carregam um parasita no organismo. Ao picar um animal mamífero, eles o transmitem. Então, este inseto transmite para um mamífero. Nos cachorros, o parasita se desenvolve e se reproduz, ocasionando a doença. Então, veja, essa doença não é exclusividade nossa, não. Ela pode acontecer também em outros animais, beleza? Giardíase. Bem, a giardíase é muito parecida com a amebíase. Ela acontece pela ingestão de cistos desse protozoário aqui. Estes cistos, quando caem dentro do intestino da pessoa, eles começam a se dividir, né? Divisão binária. E o que vai acontecer? Eles vão gerar um grande desconforto, uma grande dor,
fazendo com que a pessoa tenha muita disenteria. Nesse caso, podendo ocasionar até hemorragia, ok? Uma vez que os cistos são expelidos pelas fezes, eles podem contaminar alimentos, fazendo o ciclo reiniciar. Pessoal, todo ciclo que aparecer alguma coisa ligada a fezes, intestino, etc., a profilaxia é o saneamento básico, tá? Uma maneira de combater isso é com o saneamento básico, beleza? Filo apicomplexa, agora vem aquele grupinho que não tem estrutura locomotora, né? A gente vai trabalhar aqui com a famosa malária ou maleita. Quem causa a doença são os protozoários do gênero Plasmodium. Bem, a malária é uma das doenças mais letais que nós temos registro. E a característica principal dela é a grande febre, né? Ela tem estágios, ela tem etapas com febres altíssimas. Então, primeiramente, o que nós devemos saber? A malária acontece pela transmissão desses protozoários pela picada do mosquito Anopheles, a fêmea mais uma vez. Quando ela pica uma pessoa, ela libera no sangue uma forma mais resistente chamada esporozoito. Esta forma, este esporozoito, passeia pelo sangue, chegando até o fígado. No fígado, eles começam a se reproduzir, né? E estouram. Quando eles estouram as células lá dentro, eles começam a infectar daí hemácias, que é justamente a figurinha aqui embaixo. Uma hemácia vai infectando a outra. O tempo de intervalo entre essas etapas é o que gera as famosas febres. Quando a pessoa contém esse problema, quando o protozoário é liberado na corrente sanguínea, ele vai repetindo o ciclo ali internamente. Só que é o seguinte, esses protozoários lá dentro, eles podem se transformar em gametócitos. Os gametócitos, eles vão agir, no caso, com a função de gametas. Só que o mosquito precisa picar a pessoa, contrair, ingerir esses gametócitos e a reprodução sexuada vai acontecer dentro do mosquito. Então, essa reprodução acontecendo dentro do mosquito, ele cai na corrente sanguínea, vai lá para as glândulas salivares e daí volta o ciclo. O que você tem que saber? O que essa doença tem de importante para nós? Pessoal, primeiramente, o mosquito é o hospedeiro definitivo. Hospedeiro definitivo é aquele hospedeiro em que acontece a reprodução sexuada do organismo. Então, aqui a reprodução sexuada acontece no mosquito. O homem tem apenas a reprodução assexuada, que é toda essa transformação que acontece aqui dentro. Qual é a característica da malária? Febres altas daí, beleza? Último, Filociliófora. Bem, o que você tem que saber desse grupinho aqui, galera? No Filociliófora, você vai ter os organismos, né, como o Paramecium, que aqui mostra a figurinha, que são forrados por cílios para sua locomoção. E o que a gente deve destacar é a capacidade reprodutiva deles, né? A reprodução assexuada deles acontece por sessiparidade ou bipartição, ou seja, o organismo se estica e se rompe. Eles podem apresentar também anfimixia ou simplesmente conjugação. Na anfimixia ou conjugação, existe uma troca de material genético entre essas células. Consequentemente, é como se fosse uma reprodução sexuada, ok? Exercício. O 7.5. Ainda tanto nos sobra, por este grandioso país de doenças, insectos por cuidar. Esse é o trecho extraído do livro Macunaíma, escrito por Mário de Andrade em 1928. A malária é uma das doenças que ainda hoje no Brasil acomete intensamente a população, com mais de 300 mil casos por ano, concentrados principalmente na região amazônica. Nessa protozoonose, a função realizada pelo mosquito prego, Anopheles espécie, com relação ao Plasmodium e ao ser humano é, respectivamente, de uma questão simples, mas a maneira que ela foi escrita exige um pouco de atenção. Pessoal, ele quer saber a função realizada pelo mosquito com relação ao Plasmodium e ao ser humano. Bem, o mosquito para o ser humano vai ser o quê? O mosquito
é o local em que acontece a reprodução sexuada. Nesse caso, ele é o hospedeiro definitivo. Então, peraí. Nessa protozoonose, a função realizada pelo mosquito é de ser o hospedeiro definitivo. E o ser humano, como que ele fica nesse caso? O ser humano é que vai transmitir basicamente a doença para o mosquito, né? Então, o ser humano, nesse processo, ele seria o vetor. Então, nós vamos ficar aqui com hospedeiro definitivo e vetor, letra D, ok? O 7.8. Leia a notícia a seguir. A Organização das Nações Unidas alerta que esgoto a céu aberto é o principal problema ambiental no Brasil. Os dejetos lançados indevidamente em fossas abertas, rios e lagos tornam-se a causa de doenças de importância para a saúde pública. Pessoal, ele está falando aqui sobre saneamento básico, né? Dejetos indevidamente lançados em fossas, rios, lagos. Então, qual doença causada por protozoário pode ter sua incidência aumentada pelo problema citado no texto? Tricomoníase, galera, é uma IST, tá? Ela é uma infecção sexualmente transmissível. Malária, que nós acabamos de ver ali, que tem a ver com a picada de mosquito, bem, ficaremos com a amebíase, tá? Lá da aula passada. A amebíase, então, é o mesmo sintoma que a pessoa ingerir os cistos. Esses cistos, eles eclodem, eles se manifestam dentro do intestino, causando grandes problemas, né? Inclusive pode matar. Então, nesse caso, letra C. Um exercício da Federal, aqui de 2015. Leia a notícia abaixo. Leishmaniose na mira. Famosos se unem em campanha contra a eutanásia canina. Uma campanha realizada em conjunto com as ONGs paulistanas Arca Brasil e Ampara Animal tem como objetivo mudar as políticas públicas que dizem respeito à leishmaniose em animais. As indicações atuais são de que todos os cães afetados sejam eutanasiados, muitas vezes sem contar com a chance de tentar um tratamento. A razão do sacrifício dos cães é que esses animais oferecem riscos à população, pois apresentam o parasita. Os cães apresentam o parasita na saliva e pode ser transmitido pela mordida? Não. Nas fezes e pode ser transmitido pela ingestão de alimentos contaminados? Não. Nas fezes e pode ser transmitido pela penetração ativa através da pele. Nossa, veremos outras doenças assim, né? Letra C falsa. D. No sangue e pode ser transmitido pela picada de um carrapato. Bem, o animal carrega no sangue, o cachorro, mas não é o carrapato que transmite, é um mosquito. Então, ó, letra E, no sangue, sim, as leishmanias estarão no sangue do cachorro e pode ser transmitido para um ser humano se o mosquito picar esse cachorro e vier, no caso, para o ser humano. Então, 7.14, ficamos com a letra E. Pessoal, aula 8, agora uma aula bem mais enxuta, né? Enfim, uma aula um pouco mais leve, sem tantos detalhes, tantos nomes, tantos ciclos. A aula 8 da Biologia 2C, ela vai trabalhar com os poríferos. Bem, o primeiro grupinho na escala evolutiva agora, né? O primeiro grupinho animal. Então você vai ter aqui um grupinho de animal conhecido como esponjas, que eles têm esse formato tubular aqui, com uma abertura na extremidade. Eles praticamente não têm tecidos verdadeiros, eles são muito, muito primitivos. Eles são aneuromiários, sem sistema nervoso, sem sistema muscular. Você pode cutucar a esponjinha, ela não vai reagir. Eles geralmente não possuem simetria. Quando possuem, é radial, aquela simetria em formato de pizza, né, que você corta fatias. Eles apresentam poros, que são buraquinhos ao redor do corpo, por onde entra a água. A grande maioria das espécies está localizada em ambientes marinhos e quando eles são adultos, eles estão fixos, eles são sésseis. Existe uma fase em que eles são livres, que é a fase de larva daí. Como que funciona? Pessoal, quando você tem uma esponja, a sua divisão de corpo é essa aqui. A água entra pela lateral, pelos poros, nutrindo as células. Chegando lá dentro você tem o átrio, que é uma grande abertura. E depois essa água é empurrada, né, para cima pelo ósculo. Então esse é o caminho. Poros, átrio, ósculo. Poros, átrio, ósculo. Nós classificamos as esponjas pelos seus tipos. Então nós temos 3 tipos. A esponja mais simples,
a do tipo ascon, em que a água entra pelo poro, vai pelo átrio e sai no ósculo. A esponja sicon, que ela apresenta essas dobrinhas, que é o canal inalante e o canal exalante. Uma vez que a água percorre caminhos maiores, os nutrientes, os substratos, os resíduos que ela carrega vão ficar mais retidos ali. E o último grupinho, que é a leucon, bem mais complexa. Ela praticamente apresenta câmaras vibráteis, que são câmaras cheias de células em que a água vai ficar percorrendo caminhos ali dentro por muito mais tempo. Então são esponjas mais desenvolvidas. Então, ascon, sicon e leucon. Ascon simples, sicon é a esponja intermediária e leucon é a mais complexa. Quais são as células envolvidas nesse processo? Pessoal, para formar uma esponja, né, essas são as principais células. Temos os pinacócitos, que fazem o revestimento da esponja na parte mais externa. Os porócitos, que são essas células com abertura formando os poros. Os amebócitos, que são células tipo um canivete suíço, elas fazem um pouco de tudo, né? Ajudam na digestão, transporte de substâncias, nutrientes de uma forma geral. E os últimos aqui que devem um destaque são os coanócitos. Os coanócitos são as células que definem as esponjas. Essas células coanócitos, elas têm um colarinho com um flagelo, então elas ficam vibrando, o que permite a movimentação da água. E elas fazem a nutrição. Como? Por fagocitose ou pinocitose, elas fazem englobamento de partículas. Quanto ao esqueleto, o esqueleto é formado por espículas, tá? É um esqueleto interno, é um endoesqueleto. Essas espículas podem ser calcárias ou silicosas, né? Mais rígidas, um pouco mais flexíveis. A digestão é exclusiva intracelular. A digestão só acontece dentro da célula, ela não tem um sistema digestório. A sua reprodução de forma assexuada acontece por brotamento, que nós temos uma imagem aqui em cima. É uma extensão lateral da esponja que vai crescendo até se destacar e cair no lado e se desenvolver. Nós temos também a regeneração, em que você pode fazer a seguinte experiência: pegar uma esponja, quebrá-la e os seus resíduos você deixar em um cantinho. Você vai começar a observar que formará novas esponjinhas. E o último caso aqui, que é a gemulação. Galera, em condições desfavoráveis em que a esponja veja que não pode se desenvolver ali, ela vai criar a gêmula. A gêmula é como se fosse um pacotinho de células, principalmente de células chamadas arqueócitos, que são células que podem também se transformar, e ela lança esse pacotinho para longe. Onde tiver uma condição favorável, esse pacotinho irá abrir e formar uma nova esponja. Isso para a parte assexuada. Na parte sexuada é um pouco mais simples, por incrível que pareça. As esponjas irão desenvolver gametas, né? Elas não têm gônada, elas não têm órgãos reprodutores, mas elas têm as células. Então você vai ter aqui a formação do espermatozoide de um óvulo. O ambiente marinho, a água, irá levar esse espermatozoide até o óvulo, ocorrendo a fecundação. Após a fecundação, vai ser liberado uma larva chamada anfiblástula ou parênquimula. Esta larva é liberada, ela vai nadar até encontrar um local em que ela possa se alojar. Quando ela se aloja, irá formar uma nova esponja, tá bom? Então, bem simples aqui, só não vai esquecer o nome dessas larvas, né? Anfiblástula ou parênquimula, ok? Exercício para fechar isso aqui. Analise as afirmativas abaixo. Número 1. As esponjas são monóicas. Elas podem ter dois sexos. Sim. Ou dioicas, sexos separados. Sim. Com fecundação interna, sim, ocorre dentro do corpo, né? E o desenvolvimento é indireto. Desenvolvimento indireto é aquele desenvolvimento com ação de larvas, né? Com surgimento de larvas. Então a número 1 está ok. 2. A circulação da água pelo corpo das esponjas obedece ao trajeto ósculo, átrio e porócito, poros. Não, pessoal, é o contrário, né? São poros, átrio e ósculo. É esse o caminho. A 2 está falsa. 3. As esponjas, durante todo o ciclo vital, vivem fixadas a um substrato rochoso.
Não, durante todo o ciclo vital, não. Existe uma fase que ela é larva, então a 3 não faz sentido, nem a 2. Ficamos apenas com a 1. Nesse caso, a letra A. E aqui, leia a tira a seguir, que ilustra os dilemas alimentares na vida de uma esponja. Adaptado de 0 hora, 26 de julho de 2003. O desejo da esponja expresso no último quadro não pode se realizar. Na evolução dos metazoários, os animais pluricelulares, a aquisição fundamental que possibilitou a digestão de macromoléculas, a qual não está presente na esponja, é... Então você tem uma imagem aqui, uma esponja bem simpática, né? Olá, eu sou uma esponja, a água do mar passa constantemente através de mim. É assim que me alimento. É claro que eu preferi um hambúrguer com fritas, inclusive eu, né, nessa quarentena. Então o que está faltando para essa esponja? Digestão intracelular? Isso ela já tem. Celoma. Celoma é uma cavidade que abriga órgãos, mas o que vai ter a ver aqui com a digestão? Não tem muita relação, né? Blastóporo, aquela primeira abertura do sistema digestório? Não. Diferenciação celular, ela tem células diferentes ali, né? O que ela não tem é uma cavidade digestiva, porque a sua digestão é intracelular. Então, nesse caso, ficamos aqui com a letra E, ok? Moçadinha, o meu recado de hoje era esse, tá? Então, zeramos essa parte da nossa apostila, tá bom? Bons estudos para todos vocês. E se vocês precisarem de alguma coisa, entre em contato lá no grupinho, tá bom? Um grande abraço a todos. Bom final de semana. Tchau!